Muito bom dia a todos e a todas. Um prazer enorme. Um prazer enorme estar aqui na Sociedade Clotinense de Estudos Espíritas. Primeiramente pelo convite bondoso, caridoso do nosso amigo Virgílio. E, colegas, amigos, nós temos que fazer um contrato antes de começar a conversar. É sempre complicado falar diante de pessoas que têm muito mais experiência do que a gente. Simples assim. Então, já para pessoas que já passaram por problemas, que lidam com problemas, que sabem lidar com problemas, que ajudam pessoas, pessoas que ajudam pessoas. Então, primeira coisa, eu peço a compreensão, porque essa nossa conversa é uma conversa limitada. Limitada por quê? Porque eu sou limitado. Então, a primeira coisa que eu peço encarecidamente é que vocês compreendam as nossas falhas e os nossos erros. A segunda coisa é a seguinte: como nós temos nossas limitações, então nós vamos pegar as fontes de quem conhece, de quem vive trabalhando com isso. Então, eu gostaria de primeiramente falar para vocês, separar aqui, eu trouxe para vocês um tema delicado, um tema que volta e meia nós nos colocamos diante dele e ele se coloca diante de nós de uma forma complicada e complexa. Mas é um tema que fala sobre possibilidades, mas é um tema que fala sobre dor. Eu queria começar mostrando um vídeo da Marisa Monte, em 1997, se não me engano, do disco cor de Rosa e Carvão. A música chama de Mais Ninguém, ok? Eu estou interessado mais nas letras que eu vou mostrar para você, nas letras que eu vou mostrar para vocês, menos nas imagens, mas é mais na letra. O tema suicídio é um tema recorrente na sociedade. O tema suicídio está cada vez mais tendo uma ascensão na comunidade, e volta e meia nós estamos lidando com ele, volta e meia ele vem morder a gente pelo pé, pelo calcanhar. O que é que acontece conosco? O que acontece com a nossa sociedade? Que nós estamos nos matando. O que acontece? E eu vou tentar abordar essa conversa com vocês a partir de 3 grandes eixos: um eixo filosófico, um eixo científico e um eixo religioso. Talvez nós tenhamos intimidade com esses 3 eixos. Mas, olha só, se a gente fala de dor, se suicídio está ligado à dor, eu queria convidar primeiro uma música que aparentemente não tem nada a ver com suicídio. Mas eu queria convidar vocês a ver essa letra da Marisa Monte, do Arnaldo Antunes, de Mais Ninguém. Eu não sei se vocês lembram. Mas esse cavaquinho também é lindo. Se ela me deixou a dor, é minha só, não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dor. Eu tenho a minha dor. Sozinha, ou já tem um outro bem. Se ela me deixou, a dor é minha, a dor é de quem tem. É o meu troféu, é o que restou, é o que me aquece sempre.
lençol, é o cobertor, é o que me aquece sem me dar calor. Se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o corredor. Se nos meus braços ela não se aninha, dor é minha dor. Muito bonita a música, né? Marisa Monte, Eduardo Antunes, do disco, né? CD, Cor de Rosa e Carvão. Tem duas coisas que me interessam nessa... Tem duas coisas que eu acho muito bonitas nessa letra. Uma primeira, por mais que as imagens possam nos remeter a uma questão amorosa, até que a letra possa nos encaminhar para uma questão amorosa, mas a mensagem que está por trás dela é muito forte, não é? A dor é de quem tem. E me parece que é um bom caminho para nós começarmos a lidar com uma questão tão delicada que é o suicídio. Porque para quem não tem a dor do outro é distante, ou é desconhecida. Para quem nunca passou por um drama muito forte, para quem nunca sentiu uma dor aguda, para quem nunca passou por um momento muito difícil na vida, dificilmente entende a dor do outro. E eu acho isso importante começar dizendo isso. Eu acho isso muito legal falar isso, porque você começar a perceber que uma coisa dói na gente, é você começar a sentir em si algo que está no outro. Mas mesmo que você esteja se aproximando dessa dor, a dor é de quem tem. E ela só faz sentido no universo simbólico, no universo passional, no universo teológico, no universo científico, filosófico, religioso de quem tem. Então, uma primeira chamada sobre esse nosso tema é um cuidado com a dor do outro. Eu acho isso importante. Porque quando não está na gente, quando não toca a gente, quando a fome não é nossa, quando a dor não é nossa, quando a perda de um ente querido não é nossa, quando a perda de um companheiro, quando a perda de um filho, quando a perda não é nossa, a gente tende a se aproximar, mas sentir como a pessoa sente, quem tem. E até o final da nossa conversa, eu vou propor uma outra reflexão sobre essa dor. Então, esse é o primeiro chamado. Respeito pela dor de quem sente a dor. É um primeiro chamado. Isso é besteira. Não é nada não. Isso aí cura rápido. Para com isso, menino. Fé em Deus que tudo resolve. Você tem que orar, você tem que botar o joelho todo dia de noite, e aí isso passa rapidinho. Muitas pessoas, até bem intencionadas, lidam com pessoas que têm uma dor muito profunda, e no caso específico da depressão, de uma forma muito superficial. E essas coisas são coisas sérias, como a dor é uma coisa séria. Então, sabendo dessa primeira chamada, desse cuidado que nós vamos lidar com esse assunto, tendo cuidado com a dor do outro, eu vou fazer algumas perguntas para nós. Porque eu tenho algumas respostas, mas eu tenho muitas perguntas para compartilhar com vocês. Então, me diz uma coisa aqui. Vocês poderiam colaborar comigo nessas perguntas aqui, ó? Acho que já está aqui, ó. Isso. Uma primeira pergunta. Como podemos definir o suicídio? Como é que você definiria o suicídio? Como é que você definiria o suicídio? Uma palavra que te ocorre.
uma desistência, um desespero, como você definiria o suicídio? Um ato desesperador. Como você definiria? Ausência de Deus. Ausência de Deus? Olha aí. Você de vermelho lá no canto da parede, e você mesmo está me olhando. Como é que você definiria o suicídio? Dor. Perguntas. O que leva uma pessoa a se matar? Diz para mim. Na sua opinião. Oi? Fuga. Palavras que te ocorrem. Me conta, vai. Desequilíbrio. Uma terceira pergunta. Como se sente quem quer se matar? Na hora H, no dia D. Oprimido. Desesperado. Sem saída. Olha só. Imagina. Angustiado. O que é que circula a pessoa naquele momento? Uma terceira pergunta. Uma quarta pergunta. O sentimento e o impulso suicida são normais? Faz parte da nossa sociedade pensar em suicídio? É uma coisa dentro do espectro da humanidade? Já que tem um livre-arbítrio, eu estou ouvindo aí. Quem se mata mais? Meninos ou meninas? Homens ou mulheres? Homens? Eu acho que estou ouvindo aqui. Quem você acha que se mata mais? Quem você acha que se mata mais? Homens? Isso. Oi? Quem se mata mais? Pobres ou ricos? É uma pergunta. Perguntas. Olha só. E aí tem, o suicídio está vinculado a alguma doença mental? Só para nós termos uma ideia das coisas que nós vamos atravessar nessa conversa de hoje, ok? Tá bem? Olha aí. E se tivesse vinculado, qual é a doença mental que você sugeriria? Depressão? Esquizofrenia? O deslocamento, o descolamento da realidade. Pânico. 7. As pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia? Sim? Devem, né? Algumas? 8. São 14, tá? Eu vou passar aqui, tá? As pessoas que tentam suicídio pedem socorro? Ou não? Não, André. Não, André. Meu nome é André Luiz Bispirola. Eu devia ter falado isso antes, mas já foi. Pera, André, eu acho que quem se mata, André, vai pro cantinho e se mata, ponto. Muitas dúvidas. Olha só. E aí? 9. Quem está por perto pode ajudar? Agora o como, que são elas, né? São elas. 10. Como que o suicídio é visto pela sociedade, na opinião de vocês? Covardia. Fraqueza, covardia. Dor, decepção. Mas o que as pessoas falam das pessoas que se suicidam? Oi? Falta de Deus. Louca. Eu acho interessante. Eu acho interessante como é que nós todos aqui, como sociedade, nós somos muito bons na terapia, né? A pessoa vem com um problema pra gente. Eu tô sentindo dor. Eu tô dolorido. Aí a pessoa chega para ela e fala: você é um covarde, rapaz. Você vai trabalhar. Se tivesse vai caçar um serviço. Isso é coisa de quem não trabalha. Covarde. Seu covarde, seu fraco. Não tem a multiplicação dos pães de Jesus? É a multiplicação dos problemas. A pessoa chega com um problema e volta com 5. Não é verdade? Olha só. Porque você é uma pessoa importante. Todos nós somos importantes. E todos nós somos importantes para alguém em especial. E aí, a pessoa por algum motivo te escolheu.
E quando um potencial suicida escolhe alguém, é porque ele tem um vínculo com essa pessoa. Ele percebeu ou ele sentiu um vínculo com essa pessoa. Então, de uma multidão de pessoas, ele escolhe você. E vai lá para ouvir sua opinião. Porque ele tem um problema enorme. E aí ele vai com um problema para você. E volta com 5. Porque além de potencial suicida, ele descobriu que ele é potencial suicida, covarde, fraco, à toa. E vai embora. Quando a gente quer, a gente consegue ser muito duro, né? E aí, o mundo atual tem influências do número. O mundo, agora não é mais o que a sociedade pensa sobre o suicídio. Você acha que o mundo no qual vivemos, um mundo de homens e mulheres, pobres e ricos, tem influência sobre o suicídio? Tem? Teria como? As más amizades? As más companhias? Teria como? Materialismo? Desconhecimento das consequências. Então vocês percebem que vocês estão atualizados. Olha, quais são as estatísticas no Brasil? Vou mostrar algumas para vocês. E penúltimo, o suicídio, na opinião de vocês, pode ser efetivamente prevenido? Sim ou não? Sim? Não, André, acho que não. No fundo não dá para prevenir essas coisas. Essas coisas acontecem. Pode sim, ok. Quem oferece ajuda para as pessoas com intenção de se matar no Brasil? Em Colatina? Os religiosos. Uma pergunta. Quais são as comunidades de apoio ao suicida aqui em Colatina? Colegas, amigos, então, são muitas perguntas, né? São muitas perguntas. E eu tomei a liberdade, colegas, de o seguinte, André, são muitas perguntas. E são muitas perguntas delicadas, perguntas difíceis. Não é pergunta que você vai dar uma resposta qualquer para a pessoa. As pessoas querem saber respostas. E aí eu pensei comigo, como estar diante de pessoas informadas como vocês e dar respostas embasadas para vocês. E eu selecionei algumas referências. Eu gostaria de partilhar com vocês as referências que eu escolhi. Queria ver se vocês concordam com essas referências. Ok? Para falar sobre isso, eu trouxe para a gente as respostas de algumas instituições. Olha aí. Primeiro, vocês acham que a Associação Brasileira de Psiquiatria e vocês acham que o Conselho Federal de Medicina podem colaborar conosco em alguns dados científicos, estatísticos sobre suicídio? É um bom referencial? Então, é disso que nós vamos falar. Quando nós vamos falar de estatísticas, de falar de dados específicos, eu vou estar me embasando neles. Mas, então, e tão importante que suicídio informando para prevenir, essa é a cartilha. E é uma cartilha tão importante, primeiro, a origem dela é uma origem muito segura. A própria FEB, a Federação Espírita Brasileira, colocou no site da FEB a cartilha. Isso mostra também que, além de concordar, a FEB apoia, divulga, ok? Então, estou trazendo para vocês uma base que é referenciada não só pelo Conselho Federal de Medicina e Psiquiatria, mas pela FEB também. Um outro referencial teórico para vocês. Suicídio e os desafios para a psicologia, do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos Regionais de Psicologia. Os dados, as frases, as informações são todos desses materiais. E, falando abertamente sobre suicídio, CVV. Lembram do CVV? É uma das ONGs é uma das organizações não governamentais de apoio ao suicídio muito antiga, uma das mais antigas. A primeira vez que eles se instalaram no Brasil foi em 1962. Se tornaram utilidade pública em 73 e estão batalhando com voluntários até agora. Então é isso aí. E será que Ivone Pereira é uma boa referência? O Martírio dos Suicidas, Almerino Martins de Castro. Juventude Interrompida, Relatos e Alerta dos Jovens.
o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, então, tudo que for falado aqui estará baseado nesses referenciais. É um bom caminho? Ok. Então, ok. Vamos lá então. A primeira, alguns dados para... alguns dados. Olha aí, ó. Do Conselho Federal de Medicina. Ok? Todos os anos são registrados cerca de 10 mil suicídios no Brasil. E mais de 1 milhão em todo o mundo. Por sugestão da Comissão de Ações Sociais do Conselho Federal de Medicina, essa silenciosa epidemia tornou-se uma das prioridades na Câmara Técnica de Psiquiatria da entidade, que, com o apoio da Associação Brasileira de Psiquiatria, lança essa cartilha intitulada Suicídio, informando para prevenir. 10 mil pessoas por ano, 1 milhão de pessoas no mundo. Mas tem um problema nesse dado, que não é no dado em si, nesse que nós estamos... Todos os especialistas que trabalham com esse tema falam que esses dados são subestimados. Subestimados. Oi? Exatamente. Gente, mas como que poderia ser esses dados? 1 milhão de pessoas se matam todo ano no mundo? Dizem os especialistas nas próprias cartilhas que para que 1 milhão de pessoas se matem, 10 milhões a 20 milhões tentam. Porque uma coisa é você se matar, outra coisa é você tentar. E a tentativa, muitas vezes, ela só deu errado. Mas o desejo era de dar certo. Aí não tem diferença. Tem uma diferença muito grande. Então, cerca de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio por ano. E ainda assim esses dados são dados subestimados. Porque quem é que me garante, segundo os especialistas, que você pega no mais alto dia do desespero, quando o sol se pôs para você pega o carro, pega a BR-101, e a BR-101 não é fácil, né? Você vai, pega, e você vai ultrapassar uma carreta, e você vê um caminhão vindo do outro lado. Mas você não termina a ultrapassagem. Pois não? Involuntário, alguns usam esse termo. Mas alguns são extremamente voluntários. Ele viu a carreta vindo, mas ele não terminou a ultrapassagem. Dava para ele voltar. Mas a pergunta que eu faço para vocês: esses dados aparecerão como? No departamento, nos órgãos de estatística. Acidente de trânsito. E quem pode dizer para a gente quantos suicídios são feitos na BR-101 e em outras BRs do Brasil? Subestimados. As pessoas que trabalham em cima dos prédios, quem pode garantir para a gente que aquela queda, ele tropeçou? Então é um olhar também que os especialistas nos trazem. Aquilo que parece corriqueiro. Menina, ela foi lavar a janela e caiu. É claro, gente, que as pessoas caem das janelas. Mas a gente quase nunca pensa, né? O suicídio da gente está sempre focado na arma na mão, né? Tomando remédio. Então, né? Veneno. 25 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. Um suicídio a cada 40 segundos. E esse dado aqui, eu queria mostrar para vocês. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Já deu. Já deu. Estatisticamente, né, gente? Mas já deu. Ok? Mas 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Isto são os especialistas da ciência laica falando. Mas
André, o que os espíritas falam? Fala para a gente aí, André, o que o espírita fala? Eu trago aqui, estou falando. Esse programa é muito importante, muito bom. Visão espírita para o mundo. Eu vou mostrar algumas pessoas para vocês. Eu acho que vocês vão reconhecer algumas. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na Terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar num outro pior, mais longo e mais terrível. Nós temos, nós seres humanos, certos instintos básicos que nos ajudam a viver. Talvez seja o mais forte, o mais importante de todos, que é o instinto de sobrevivência, que nos faz ter apego à vida, lutar por ela, defendê-la a todo custo. Entretanto, há pessoas que se suicidam, que se matam. Elas tiram de si mesmas a oportunidade de viver. Muitas vezes o suicídio ele vem na ilusão que a pessoa tem de solucionar uma dificuldade na vida dela. Nem todas as pessoas têm os recursos emocionais, psicológicos, espirituais para enfrentar uma situação grave de crise onde aparentemente não existe uma saída. Tem algumas pessoas que suportam muita frustração e vão adiante. Quantos países são destruídos na guerra? E depois as pessoas se reúnem e daqueles destroços elas conseguem reconstruir as cidades. E seguem na lei de progresso. Outras pessoas, dizemos que fazem tempestade em copo d'água, quer dizer, elas têm baixa resistência à frustração. A literatura espírita é muito rica e esclarecedora quanto à situação dos espíritos. Se as pessoas, todos nós, tivéssemos desde a escola essas lições na nossa escola, as pessoas já teriam essa informação, esse conhecimento e teriam a sabedoria de refletir que o suicídio não é uma solução. Muita gente acha o suicídio um ato de covardia, mas ele é basicamente um ato de desespero. Muito bem. Muita gente acha o suicídio um ato de covardia, mas, no fundo, é um ato de desespero. Colegas, mas, olha só, uma pergunta que, dentre as perguntas que estavam nos orientando, dentre algumas perguntas que estavam nos orientando, uma delas é a seguinte, por que afinal os suicídios estão tão altos na nossa sociedade? O que os especialistas que trabalham com isso há 10, 15, 20, 30 anos estão dizendo? Qual é, de fato, alguns dados que nós temos sobre isso? E eu mostro para vocês. E eu queria mostrar da cartilha. Olha só. Da cartilha. Eu falei que ia mostrar para vocês, olha só, os documentos oficiais aqui. Ó, só para vocês terem uma ideia do documento, porque eu quero mostrar o documento para vocês manusearem, para vocês terem a ideia. O documento é esse aqui, ó. Suicídio informando para prevenir. André, esse documento, ele é novo? 2014. Né? Recente. E aí, ó. E aqui, se você pegar, você vai... Ele é... Deixa eu mostrar para vocês a estrutura dele. Olha aí. Tá. Eu vou parar aqui. Eu queria comentar com vocês algumas coisas que estão atrapalhando a gente em relação ao suicídio. O suicídio, para algumas pessoas, eles acham assim, André,
Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de viver, de morrer, ou de dar fim à própria vida. É uma definição que os manuais nos trazem. Mas tem vários fatores. Eu vou mostrar esses fatores para vocês. Mas, antes de mostrar esses fatores, eu queria discutir com vocês alguns mitos sobre o suicídio que as pessoas comentam e alimentam na sociedade. Primeira coisa, o suicídio é uma decisão individual, é um ato livre. Muitos desses mitos atrapalham o tratamento, o trabalho com o suicida. Então, atenção para os mitos que acontecem conosco. O suicídio é uma decisão individual, um ato livre. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, o que vocês acham desse argumento? Mas o mito é que é um ato individual, né? Ah, a pessoa foi lá, tirou na cabeça, pronto! E a filosofia libertária? Tem uma filosofia, tem vários tipos de... Pois não? Sim? Claro que entra. E aí? Você vê como é que os mitos são limitados quando eles não têm a realidade transcendente? Mas as pessoas falam, e sabe qual é o problema de alimentar esse mito, colegas e amigos? É que quando você pensa quando você alimenta que o mito do suicídio é um mito individual, você deixa as consequências para a própria pessoa. Quando você estabelece que o suicídio é um individual, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou a pessoa fez a coisa que se eles quiserem fazer, o corpo é deles. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser com o corpo. Parece um argumento forte, né? Tem teorias que falam sobre isso. Uma delas é o libertarismo, que parece um pouco com o liberalismo, mas ele é embasado por um filósofo político de Harvard, Robert Nozick, que ele fala, nós somos donos totalmente do nosso corpo. E então, o Estado não tem que intervir, nós temos que deixar o mercado lidar com essas coisas, mas sobretudo, não por causa da economia, porque aí seria a questão liberal, mas por conta de uma questão de direitos individuais. O corpo é nosso, nós fazemos o que quisermos com ele. E esse tipo de pensamento alimenta um determinado pensamento sobre a individualidade do ato. E quando nós pensamos que o ato é individual, nós deixamos o indivíduo resolver sobre isso. Olha, eu gostaria muito de ajudar, mas olha, se ele está sentindo dor, ele que resolva a dor dele com ele mesmo. Porque quem sou eu para falar da dor dele? A dor é de quem tem. Segundo argumento, se pensa em suicídio, terá um risco para o resto da vida. A minha filha, meu parente, meu primo, meu irmão, eles pensaram em se matar. Os especialistas, o que vocês acham? Você pensou em suicídio para o resto da vida? Sim ou não? Não? Eu acho que esse é um argumento muito comum. Suicida, gente, é um negócio assim, eu vou falar para vocês o que é suicida. Suicida, gente, é esse povo que quer chamar a atenção. Porque quem se quer suicidar mesmo vai para o canto e se mata, sem chamar a atenção, mas não, quer todo mundo, está querendo atenção, é essa que é a verdade. Esse argumento existe ou não existe? Gente, se tem coragem mesmo de se matar, que se mate. Uau! Nesse chamar a atenção está pedindo socorro. Mas eu estou colocando aqui exatamente isso, esses mitos, porque são mitos que muitas vezes nós ouvimos e nós não nos posicionamos diante deles. E quando a coisa vem na sua sociedade, alguém vem aqui e fala com a gente dá uma risadinha, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, acho que está querendo chamar a atenção. Falar sobre suicídio pode aumentar o risco. E aí? Não? Você acha que sim, você acha que não? Mas, gente, eu vou falar sobre suicídio. Eu vou tocar num ponto crucial aqui. Quem, de repente, não tinha pensado, vai começar a pensar. Falar sobre suicídio pode aumentar o risco. O que vocês acham? Não, nem sempre? Oi? Conscientizar, começar. E por último, e tem mais, gente, não sou eu que não quero dizer não, é porque a mídia tem uma lei que proíbe a mídia de falar.
tem uma lei que proíbe a mídia de falar. A mídia não fala, André. Que é um outro argumento que nós ouvimos também, não é verdade? André, eu fico sabendo que lá na ponte, eu fiquei sabendo que na terceira ponte se mata uma pessoa por dia. Oi? Então, aí você... Não, André. Mas a gente não pode falar, não. Porque se falar que estão caindo da ponte, todo mundo vai para a ponte. Eu gosto de deixar claro os argumentos que acontecem na nossa sociedade, porque nós somos a sociedade. Ok? Mas aí vem o Conselho Federal de Medicina e faz isso aqui, ó. Eu não sei se vai dar para mostrar tudo, colegas, mas olha só. Deixa eu ver se... Olha só. Dá para aumentar mais? Eu faço questão de mostrar no documento. Olha aqui, ó. O suicídio é uma decisão individual. O que os médicos, os psiquiatras, os psicólogos falam? Não, falso. Os suicídios estão passando invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical. É uma visão medicalizante da questão, mas é uma visão. Ok? É uma das visões também. Quando uma pessoa pensa em se matar, quando uma pessoa... Quando uma pessoa... É que o negocinho não está rodando aqui. Deixa eu rodar aqui pelo... Quando o indivíduo... Deixa eu pegar as que eu mostrei. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora, sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo. Falso. Mas é lá em cima, aqui, ó. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Lá em cima. Querem apenas chamar a atenção. O que os médicos, os psiquiatras e psicólogos falam? Falso. A maioria dos suicídios fala, ok, com sinais, acredito eu, né? Fala ou dá sinais, eu vou tentar aqui diminuir mesmo aqui, ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas, eu vou me ajeitar aqui, tá, gente? Eu falei com a compreensão, tá? Ó, eu falei, acreditem. A bolinha não tá. Ok, deixa aqui mesmo. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, seu desejo de se matar. Suicidas dão sinais. Suicidas dão sinais, né? Uns não dão, mas em geral, segundo os especialistas, eles dão. Ó, a maioria, o Conselho Federal de Medicina falando, a maioria dá, ok? E aí, aqui, descendo com o... Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Médicos, psiquiatras, psicólogos e demais pessoas que trabalham com isso ao longo de muitos anos. Falso. Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Muito pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Falar é um dos caminhos do tratamento. Ao contrário, falar, expor é um dos caminhos do tratamento. É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. O que as pessoas que realmente trabalham com isso a vida inteira falam? Falso. A mídia tem a obrigação social de tratar esse importante assunto de saúde pública e abordar esse tema de forma adequada. Isso não aumenta o risco de uma pessoa se matar. Ao contrário, é fundamental dar informações à população sobre o problema, onde buscar ajuda. É claro, colegas, que do que nós estamos falando aqui de falar? Ó, gente, tantas pessoas estão morrendo, estão pulando. Aí mostra o vídeo da pessoa pulando. Os nossos vídeos no WhatsApp, né, que mostram as pessoas se acidentando, uma mão vai para cá, um braço. Menina, você viu? Isso aqui é uma mão, nossa, é a cabeça dele. Nossa, que massa. Existe ou não existe? Muitos alimentam ou não? Alimentam. Ok? Mas os especialistas falam que não. André, mas eu fiquei sabendo que existe um grupo que fala que não deve mostrar.
ok? Quando fala que não deve mostrar esses relatos sensacionalistas, ok? Mas aí, olha aqui, André. Tem maior dificuldade sabe da espiritualidade que alguns espíritos já repetem esse comportamento durante muitas encarnações, e eles acabam criando como se fosse um reflexo, um mecanismo atávico. E eles tendem a pensar nessa possibilidade com recorrência durante todas as encarnações. Às vezes, a espiritualidade precisa de um trabalho a longo prazo para interromper esse processo de reencarnes seguidos por suicídio. Nós temos o intercâmbio mediúnico, nós empregamos a mediunidade. E aí podemos observar o lado de lá da vida, colher informações sobre o que se passa no além, no plano invisível. E aí nós vamos observar que para o suicida, o sofrimento começa logo após a morte do corpo. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa está programada para viver 60 anos e ela comete o suicídio aos 40 anos, faltavam 20 anos, e ela tinha energia vital para 20 anos. No corpo físico, essa energia vital, ele se dissipa mais rapidamente, por causa da densidade do corpo, do que no extrafísico. Então, se demorava 20 anos para ela desencarnar, ela ainda tem essa quantidade de energia, ela pode ficar 20, 30 anos fora do corpo, 40, 50, até dissipar toda essa energia. O espírito do suicida pode se sentir sempre caindo, se ele se jogou de uma altura para morrer. Ele pode se sentir sufocando, ou sangrando. Então é um sofrimento muito grande. É como ele se sente. É aquela impressão fortíssima, última, que ele guardou consigo. Mas existe sempre um auxílio nas regiões dos suicidas, daqueles que sofrem. E é quando eles se perdoam. O problema é o nosso julgamento, ou como diria o materialista Freud, o nosso sensor interno, que é pior do que o sensor da sociedade. Olha aí. Então, colegas, dá uma olhada. Mas André, então, me fala aí os principais fatores de risco, então, para onde que a gente caminha, André? Olha aí, talvez não dê para ver aqui, gente, mas olha só, na cartilha da Confederação Brasileira de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, ó, 2 fatores de risco, você vai encontrar isso aqui, ó, fatores de risco e de proteção. Como identificar o paciente suicida? Um dado que eles trazem para a gente. Primeira coisa, eu só quero a parte grifada. Tentativa prévia de suicídio. Pessoas que já tentaram uma vez têm grande probabilidade, já entram num grupo de risco, segundo os especialistas. Então, quando alguém chega para você e fala, amiga, sabe que uma coisa que eu já tentei me matar? Não conta para ninguém não, tá? Mas eu já tentei me matar mais de uma vez, sabia? Eu estou diante de uma pessoa que precisa de uma atenção especial. Não quer dizer que ela vai se matar, aquilo. Não existe determinismo. Ela pensou em se matar. Ela pensou em se matar. Isso. Porque tem 3 níveis. O pensamento, o plano e a ação. Então você identifica o grau, o nível de dificuldade da pessoa pela fala dela. Você escuta. A escuta faz toda a diferença. Olha só. Mas tem mais, olha só. Eles colocam aqui um gráfico. Transtorno de humor. Transtorno de humor. 35,8%. Transtorno por uso de substância psicoativa, 22,4%. Transtorno de personalidade, 11,6%, 10,6% e outros dados. Mais um dado que me chama a atenção é esse aqui, ó. Destacam-se outros fatores de risco. Eu quero que nós pensemos basicamente nessa parte grifada. São 4 ali, mas os especialistas dizem basicamente 3. São 3 Ds. D de dado. Desesperança, desespero e desamparo.
desesperança, desespero e desamparo. Desesperança, falta de esperança. Desespero, a gente não consegue esperar mais. E às vezes não está desesperado, não consegue esperar, está sem esperança, não consegue esperar, e ainda por cima vem o desamparo. Lembra do amigo que a pessoa veio com um problema e saiu com 5? Desespero, desamparo e impulsividade. E aí, eu chamo a atenção para uma questão que não é uma questão individual. Porque uma coisa a pessoa está uma individual é a pessoa está desesperada, ok. Mas a pergunta que eu faço, desamparo é uma questão individual? Aí o nosso argumento do individualismo, ele não é mais forte. O desamparo não é uma questão individual. O desamparo é uma questão coletiva. É uma questão maior. E aí, alguns especialistas, eles comentam com a gente o seguinte. Olha só, eles falam isso aqui, ó. Dos desenvolvimento aqui, fatores multifatoriais, psicobiológicos, socioculturais, opressão, desigualdade, competição e individualismo, desespero, desesperança, desespero e desamparo. Aí isso responde um pouco aquela primeira pergunta. O mundo influencia sobre o suicídio? Opressão, desigualdade, competição e individualismo. Gente que vive numa sociedade ou numa situação de extrema opressão. Gente que vive sob situações de cala-boca. Gente que vive em situações de extrema desigualdade. E tem gente que vive em competição e gente que vive numa sociedade extremamente individualista. Eu lembro de Jesus no caminho, na parábola do bom samaritano. Olha só o que eles falam pra gente. Olha só. Espiritualmente falando. Podemos lembrar também que o suicídio acarreta problemas muito sérios na nossa trajetória evolutiva, pois a nossa vida aqui na Terra é um presente especial de Deus. Muitos querem voltar à Terra e não conseguem. E nós que ganhamos esse presente, de repente o cortamos. Além de nos prejudicar muito, é uma marca que fica na vida atual, é uma marca que vira até para as existências futuras. Muitas existências, às vezes, 2 ou 3. Saudade dela, né? Para refazer os caminhos errôneos que tomou. E exemplifico. Muitas más formações congênitas ocorrem na existência posterior ao suicídio. O indivíduo vai aprender que se suicidou, primeiro que o corpo não era dele, era um empréstimo da divindade, né? Isso muda a nossa visão de mundo, que nós achamos que nós temos direito de fazer o que queremos com o corpo, e não é bem assim, é um empréstimo da divindade. Agora, o indivíduo que lesou o seu corpo, ele vai continuar durante um certo tempo com essa lesão, que vai gerar uma expiação. Então, se o indivíduo estourou o seu cérebro, o seu coração, numa próxima existência, provavelmente ele vai vir com lesões nessas áreas, né? Ele vai sofrer, ele está expiando aquilo que ele gerou em si mesmo. Então, é um hiato, algo que se interrompe dentro de uma programação que o espírito precisaria ter para evoluir. Porque tem os atenuantes e os agravantes. Às vezes o indivíduo, por conta da situação, contextualizando, pode ter os atenuantes. Então, ele não causa um estrago tão grande em si mesmo, então tem outros meios dele reparar. Mas, invariavelmente, a pessoa fica sem condições de elaborar um programa para ele reparar de imediato aquela situação. Ele vai espiar primeiro para depois reparar. Então, ele tem que recomeçar e, muitas vezes, em tristes condições e contar com o apoio de
de uma mãe que possa recebê-los para refazer esses caminhos errôneos que ele tomou. De modo que é um baque muito grande no aperfeiçoamento do espírito. Amigos, vamos fazer um resumo então da nossa história? O que é o suicídio? É um gesto de autodestruição. Vários fatores. Quais são os fatores que as listas nos apontam? Multifatoriais. Psicológicos, biológicos, sociais e culturais. Entre esses sociais e culturais, um mundo de miséria, de opressão e de individualismo. E eu começo a encerrar a nossa conversa, né? E eu perguntando, ora, oi? Vou perguntar. Nós temos uma definição, nós temos alguns fatores, nós vemos os fatores, vimos os dados. Quantas pessoas se matam no mundo hoje mesmo? 1 milhão se matam. Quantas tentam? Mais de 10 a 20 milhões de pessoas. Então, temos a definição, é um gesto de autodestruição. Temos os fatores psicológicos, biológicos, sociais e culturais. Mas aí, André? E aí? E aí, os especialistas encerram conosco dizendo que também tem fatores protetores. São menos estudados e geralmente são dados muito consistentes, incluindo quem se mata menos no Brasil e no mundo traz para si algumas dessas características. Quem se mata, quem consegue resistir ao impulso suicida são pessoas que têm algumas dessas características. Eu vou dizer para vocês aqui. Acompanhe aqui comigo. Olha lá. Uma, autoestima elevada. Essa é a mesma cartilha do Conselho Federal de Medicina, tá? Bom suporte familiar. Vou falar só 5, tá? Autoestima elevada, bom suporte familiar. 3, laços sociais bem estabelecidos com a família e com amigos. 4, e a religiosidade, independente da afiliação religiosa. E 5, só para resumo, uma razão para viver. Desculpa repetir, mas eu vou repetir. Autoestima elevada, bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos com a família e amigos, religiosidade, independente da afiliação religiosa e razão para viver. Do mundo pessoal dele, a gente tem que se aproximar, porque a dor é de quem tem, mais ou menos. Se os laços são laços familiares e amigos, a dor não é só de quem tem, a dor é de todos nós. A dor é compartilhada. Se nós somos realmente uma sociedade, se nós somos realmente uma família, se nós somos realmente uma comunidade, nós vamos compartilhar as alegrias e vamos compartilhar as tristezas. É assim que se faz em um mundo material e é assim que o mundo espiritual tem nos ensinado. O senhor levantou a mão aqui? Pois não? Lembrar as pessoas que lidam com esse tipo de problema para ver, existe uma diferença muito grande entre você ver o problema e você sentir o problema. Então, usando de empatia, você pode muito bem ajudar uma pessoa na situação. Aí tem mais, né, gente? Adotar cachorrinho também é bom. Mas eu entendi que... Pois não? É questão de
A vida é uma só. Morreu, acabou. Então, repara, como é que a gente termina essa história? A gente termina dizendo o seguinte: fatores protetores. Isso que a ciência falou. E eu não estava falando que eu ia compartilhar a ciência, a religião e a filosofia? Então, aqui foi a ciência dizendo. E a gente encerra com a doutrina falando. A dor não é só de quem tem. A dor também é de quem tem. Mas a dor também é nossa. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Compartilhar uma existência. Compartilhar várias existências. Olha aí. Como é que então nossos colegas aqui... Obrigado, ciência. Ok. O centro espírita, quando o espírito está em condições, ele vai ser levado para lá, vai ser esclarecido do que aconteceu, não é? A necessidade dele se modificar, dele começar a ter esperança, o tratamento do passe, do esclarecimento, tudo isso vai ajudá-lo. E o centro espírita, através da informação desses acontecimentos, é um preventivo, mas não só isso, principalmente a parte doutrinária, mostrar a finalidade da nossa existência. Porque isso faz com que a pessoa tenha significado na vida. E o suicida, mais do que outro desencarnado qualquer, ele precisa muito da força das orações. Por isso, em todos os momentos que nos forem possíveis, nós vamos orar, e nesta oração nós vamos procurar inserir palavras a ele de encorajamento, de sustentação, para que ele possa sentir-se ainda lembrado por Deus e saiba principalmente que ele terá a oportunidade de recomeçar. Nós podemos evitar que mais vidas sejam desperdiçadas? Primeiro, se observarmos ao nosso redor, na nossa família, se alguma pessoa tem essa tendência, ou se no campo familiar, de pai e de mãe, houveram suicídios. Isso tudo já são alguns indícios, é uma maneira de evitarmos. Na divulgação da doutrina, falando às pessoas de todas as formas possíveis que o espírito não morre, o que morre é a matéria, a carne que se desintegra. Esse conhecimento de que nós somos espíritos imortais, ele vai prevenir o suicida. Principalmente quando nós conhecemos alguém que está em processos depressivos. É importantíssimo nós procurarmos ajudar essa pessoa a respeito da continuidade da vida, porque nós sabemos que o maior índice de suicidas no momento está ligado aos casos de depressão. E aí, se nós conseguirmos motivar o depressivo a ele sair desse estado através da busca do socorro espiritual, os tratamentos psiquiátricos, nós vamos impedir que a pessoa julgue que, acabando com a vida física, tudo vai se encerrar. Porque na medida em que as pessoas acreditam na vida após a morte, na medida em que elas têm certeza de que tem alguma coisa depois do túmulo, então elas já vão olhar de uma maneira diferente o que elas estão enfrentando agora. Os americanos têm chamado isso de coping. É a capacidade que a pessoa tem de enfrentar as dificuldades que a vida apresenta para ela. Se você está sem esperança e a palavra do Cristo te dá essa esperança, ela está te dando um motivo para você enfrentar a dificuldade e não para você abandonar a dificuldade ou tentar fugir do problema, que em última análise é o que o suicida faz. Divulgar a doutrina e nós encerramos em todos os níveis, né? Nos meios de comunicação, os princípios básicos da doutrina, da imortalidade da alma, da existência de Deus, da reencarnação, da comunicabilidade entre os mundos. Marlene Nobre. Tudo isso precisa ser divulgado em todos os meios possíveis. O livro tem que correr, cumprindo o seu papel, os jornais, as revistas, para que a gente tenha certeza, né, desses princípios que são um antídoto contra o suicídio e a loucura. Companheiros, vamos fortalecer os nossos vínculos individuais. Fortalecer os nossos vínculos conosco, com aquilo que nos realiza, com
aquilo que nos traz alegria, satisfação e felicidade. Não percam a oportunidade de se realizarem na vida, se realizar individualmente. E eu não falo só de aspecto profissional, de todos os aspectos possíveis. Fortalecer os vínculos conosco e fortalecer os vínculos conosco. Porque a dor é de quem tem, mas a dor é nossa também. E eu espero, do fundo do coração, que todos nós possamos criar vínculos cada vez mais fortes, uma rede de segurança, uma ponte sobre as águas turbulentas. Vocês lembram da música? Like a bridge over troubled water. Uma ponte sobre as águas turbulentas. Nós somos essa ponte. Obrigado por tudo, obrigado pela atenção. Até a próxima.